A única forma de evitarmos os estragos que uma mente perigosa pode causar na nossa vida, no nosso psicológico, é saber como elas agem, como elas pensam, para que daí sim a gente consiga identificar elas e nos protegermos antes que qualquer mal aconteça. Essa seria a frase que eu utilizaria para resumir a obra da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, o livro Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado. E talvez aí você já deve estar se perguntando por que diachos que eu li esse livro, por que eu tô trazendo esse tema aqui pro canal. Inclusive a minha psicóloga me fez a mesma pergunta ontem e a gente acabou desviando todo o tema, todo o raciocínio que eu queria conduzir com ela nas minhas próximas sessões de terapia, porque agora ela tá curiosa por que eu tô interessada nesse assunto. E da mesma forma como eu contei pra elas, eu resolvi fazer esse vídeo aqui e contar pra vocês. Porque, brincadeiras à parte, né, eu costumo me apresentar aqui dizendo que eu sou a Thaís Albuquerque, que eu sou empreendedora, que eu sou sócia de startup. E aí agora nessa apresentação eu quero acrescentar um fato importante que eu tenho certeza que os aprendizados que eu tive com isso vai ajudar você aí também, que é: eu já caí em golpe de 2 estelionatários, ou seja, eu já caí em 2 golpes de 2 estelionatários diferentes, o que me fez despertar uma imensa curiosidade para entender como que funciona a mente dessas pessoas e por que eu caí nesses golpes e que, claro, que eu evite que isso aconteça novamente no futuro. E aí, antes de você já fazer também seus julgamentos, você vai falar assim: pô, Thaís, mas, né, golpe de estelionatário, isso daí é suco de Brasil, né? Mas, gente, olha, eu vou te falar, eu concordo com você, só que eu com algumas ressalvas, porque não foram estelionatários de meia tigela não, tá? Foram pessoas muito estratégicas, frias e calculistas, que, olhando agora, eu falo assim, gente, como, né? O que eu posso te afirmar é que essas pessoas, elas costumam agir tão estrategicamente, de forma tão calculada, que elas fazem tudo que elas precisam, elas personificam tudo que elas precisam para conseguir extrair o que elas querem de você. Então elas falam o que você quer escutar, elas são o que você quer que elas sejam, elas são alguém que você vai depositar sua confiança, que você vai até se inspirar, e quando você vê, o pior já aconteceu. E essa história só fica mais cabeluda. Mas antes de eu terminar de te contar ela, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque a gente tem vídeo novo toda semana, e eu tenho trazido muito esse tema de aprendizados, de mentalidade, então se você gosta disso, fica por aqui. E bom, gente, sabe o que é pior de tudo isso? Dessas histórias, né, que eu passei? E que aqui eu vou abordar apenas uma delas, mas que já é o suficiente para vocês entenderem onde que tudo isso pode chegar, é que eu não caí nelas sozinha. Porque se eu tivesse caído nelas sozinha, eu levaria, digamos que a culpa só pra mim, né? Mas nas 2 vezes, eu tava levando uma das minhas empresas junto comigo. Por quê? Foram relacionamentos de negócios. E então foram pessoas que se aproximaram com interesse nos negócios que eu fazia parte, e logo então eu envolvi o negócio inteiro, meus sócios e afins. Quando você vê, o estrago ele acaba acontecendo e respaldando, né, respingando em todo mundo. Mas antes eu quero contextualizar vocês, contando que logo que eu larguei o meu emprego como CLT, que eu fui mergulhar no mundo das startups, era algo totalmente novo para mim e que eu ia executar muitas novas funções que eu nunca tinha pensado que eu ia executar na minha vida, né? Então eu fui atrás de entender tudo o que funcionava nesse mundo, e uma das melhores formas da gente fazer isso é entrar no mundo das aceleradoras, né? Então, na época, eu busquei a Inovativa Brasil, então eu recebi muito auxílio, muito conhecimento, auxílio de diversos mentores, eu tive acesso a muitos investidores, e aí eu já fui criando meu ambiente de relacionamento, meu ecossistema ali de startup. E na época, a empresa estava em estágio inicial, e a gente trabalhava com uma solução que precisava de muito investimento. Então, um dos meus trabalhos, além, né, de vestir todos os chapéus, era ir atrás de possíveis investidores para o nosso negócio. E eu lembro exatamente de como tudo aconteceu. Primeiro que nesse ecossistema eu conheci muitas pessoas, e algumas dessas pessoas eu tive a oportunidade de conhecer mais a fundo, outras não. Mas quando você está nesse meio, e quando você é pequeno, a tendência é você se vislumbrar muito com aqueles que já estão ali para te ensinar alguma coisa, que já alcançaram alguma coisa. Então você tende a se inspirar neles e a respeitar muito eles, né? Então essa já fica a primeira lição, que é sempre pesquise mais a fundo aquela referência que você está tomando como base, porque não é porque você
conheceu ela num ambiente que teoricamente, né, tem que ser confiável, que você deve simplesmente confiar nela de olhos fechados. Então a gente sempre tem que ir atrás para entender qual que é a origem daquele relacionamento, daquela pessoa, daquela informação, enfim. Mas fato é que eu lembro exatamente, eu estava em São Paulo, era abril de 2021, um dia à noite. Nossa, eu tava grávida de 9 meses, eu tava enorme. Eu lembro que eu tava no final da noite, eu já tava pensando assim, nossa, agora eu vou dormir. Mas eu trabalhei a gestação inteira, inclusive eu tava trabalhando nessa época, e eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu tinha conhecido nesse ambiente, nesse ecossistema, e que eu admirava. E essa pessoa falou assim, Thaís, vocês estão precisando de investimento, né? E eu falei, sim, claro, seria muito bom. E aí ele falou assim, olha, eu acabei de conhecer uma pessoa que representa um fundo americano. E essa pessoa levantou uma boa rodada de investimento e ela precisa dar vazão para esse dinheiro, e eles querem dar vazão para esse dinheiro em projetos aqui do Brasil. E um dos segmentos que eles querem investir é o agro. E eu lembrei de você. E eu acho que você pode se interessar em conversar com ele. E aí eu pensei, cara, eu não conheço o cara, mas é uma pessoa de confiança que tá vindo me apresentar, né, então. E aí eu fui conversar com o cara e assim, eu lembro que na época o cara pegou e falou, era no mesmo dia, ele queria conversar comigo no mesmo dia. A primeira pessoa que me ligou, já me ligou tarde. E aí o cara queria conversar comigo no mesmo dia porque, segundo ele tava num lugar lá dos Estados Unidos, que no fuso horário dele tinha que ser naquele dia, porque ele precisava definir as startups o mais rápido possível, não sei o quê. E eu, tipo, naquele início, falei, cara, beleza, né, eu vou seguir as regras do jogo, porque é isso aí, né, o que a gente vê em filme, que é tudo muito dinâmico, que as coisas acontecem do dia pra noite, que num dia você tá na garagem, no outro dia você tá recebendo milhões de investimento. Enfim, lá tá eu, sentada numa bola de pilates, com a barriga desse tamanho, apresentando a empresa pro cara, convencendo ele a investir na nossa ideia, vendendo a gente pra ele, né? E o cara, assim, parecendo muito profissional, muito entendido de tudo que ele tava falando, sabe? E eu fiquei muito empolgada. Na mesma hora, eu já entrei em contato com os meus sócios na época, contei pra eles, falei, cara, acho que a gente precisava, porque vai ser muito bom. É quase que um investimento garantido, a gente vai precisar, lógico, fazer toda uma estruturação, plano de negócio, análise de valuation, enfim, mas eu acho que a gente deve seguir com eles, mas para isso a gente precisa organizar a casa. Para organizar a casa, a gente ia precisar pagar já uma quantia, né? Para poder fazer todo esse serviço de organizar a casa para eventualmente receber um investimento lá na frente. E não era pouco investimento, né? Então isso daí foi uma das coisas que deveria ter me chamado a atenção na época, que não chamou, que na verdade chamou, mas num sentido mais de vislumbre, que foi que era uma possibilidade de investimento de 1 a 5 milhões de dólares. Então, para o estágio inicial da nossa empresa, era um dinheiro que faria muita diferença, que a gente precisava muito, que a gente queria muito, né? E aí, gente, eu quero fazer uma pausa aqui para fazer um comentário que agora, analisando tudo isso, e até vocês escutando aí o que eu tô falando, a gente pode olhar e identificar várias falhas, vários erros nesse relacionamento, né, nessa história, e pensar assim, cara, como que você caiu nisso? Eu jamais cairia nisso. E hoje, escutando o que eu tô falando, eu penso isso também. Mas eu quero dizer aqui que todos seríamos engenheiros de obra pronta falando isso, porque na hora você não pensa nessas coisas, no calor do momento, quando você vê, você já se envolveu, e eu vou contar aqui pra vocês que a gente ainda conseguiu identificar tudo e sair o quanto antes, mas eu conheço empreendedores que estavam comigo lá fazendo as apresentações também e que perderam milhares de reais. Teve gente que perdeu quase na faixa dos milhões de reais. E, gente, o negócio é bem sério, tá? Essas pessoas, elas têm um poder muito persuasivo de manipular, de maquiar tudo o que você precisa de informação para que você possa confiar nelas. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a gente tinha profissionais renomados, fazendo toda a análise do nosso plano de negócio, fazendo todo o levantamento de estudo que a gente precisava, fazendo análise de valuation, fazendo os documentos, fazendo tradução para o inglês de tudo que a gente precisava, fazendo a ponte com os bancos americanos para que a gente abrisse conta, para que a gente abrisse empresa lá fora. A gente tinha os documentos que provavam que tudo isso era verdade. Então, era um cenário muito bem articulado.
tá? Muito, assim, difícil realmente de você não achar que você tá entrando num bom negócio. A gente não sabia realmente que aquilo tinha possibilidade de ser furado. E a gente acabou pagando $5.000 na época por esses serviços e dando os nossos passaportes, o que eu acho que poderia ter sido um grande agravante, né? Porque o que eles poderiam fazer com os nossos documentos, né? Só Deus sabe. Mas teve gente, como eu falei, que acabou se enfiando muito mais profundamente, tendo danos muito piores. A gente acabou desconfiando um pouco do processo, porque a gente acionou nossos advogados para começarem a checar tudo o que estava sendo falado, e foi então que a gente viu uma inconsistência com relação a uma necessidade de um depósito bancário para confirmar a abertura da conta lá. E aí a gente percebeu que poderia ser furada e a gente fez toda a dissolução daquilo que a gente estava fazendo, mas eu quero botar aqui na tela para vocês verem que no final do ano passado saiu várias notícias sobre o cara que era o cabeça de toda essa organização estelionatária. Ele passou a perna em vários empreendedores, teve gente que perdeu muita grana com ele, teve gente que botou o negócio inteiro praticamente a perder por causa disso. E o cara, quando viu que ia dar ruim, ele fugiu do mapa. Então, na época, ele se apresentava como Renato Costa, e se você pesquisasse por ele nas mídias, redes sociais, você encontrava fotos dele com personalidades altíssimas, com sheik árabe assinando um negócio de empreendimento nas Arábias. Tipo, era tudo muito bem articulado. Sabe assim, bem golpista do Tinder, ou aquela gênia lá também inventando a Ana. Muito parecido. E então era muito difícil mesmo de você desconfiar, sabe? O cara, enfim, sumiu do mapa, provavelmente deve ter mudado de nome e deve estar aplicando golpes em outras pessoas, em outras empresas, infelizmente, né? E a gente acaba ficando aqui com prejuízo. E o pior de tudo, o que eu quero trazer pra cá, é porque não fica só o prejuízo financeiro, né? Muitas das vezes fica um trauma, um prejuízo psicológico. Então, gente, meu conselho desse vídeo é: leiam esse livro, tá? Porque aqui eu enfatizei muito pro mundo dos negócios, mas isso vale pra qualquer área da nossa vida. Essas mentes perigosas, geralmente elas vêm acompanhadas de uma extrema inteligência e de uma extrema capacidade de persuasão, e que elas podem estragar não somente nossos negócios, nosso psicológico, mas muitas das vezes elas podem tirar inclusive a nossa vida. A história que eu contei aqui é somente a pontinha do iceberg. A hora que vocês lerem o livro, vocês vão ver de fato qual que é o potencial destrutivo que um ser humano pode ter, onde ele pode chegar. E eu tenho certeza que, se vocês lerem esse livro, os objetivos da Ana Beatriz Barbosa vão estar sendo cumpridos, que é justamente de munir a população de informações para que elas possam se prevenir dessas pessoas, dessas mentes perigosas, né? Então eu vou ficando por aqui. Se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas eu tô aqui dando de graça, então já que eu tô dando de graça, por favor, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Enfim, curtam, compartilhem, comentem o que vocês acharam. E a gente se vê semana que vem. Um beijão e até a próxima.